Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Bom, eu sei que muitos de vocês, como eu, também têm a dúvida de como que os bilionários conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Como que eles conseguem, às vezes, tocar 2 ou 3 empresas, fazer diversas reuniões, passar tempo com a família e com os amigos e ainda assim conseguir produzir tanto. Esse vídeo ele é baseado num livro que eu li recentemente do Elon Musk. Ele é um pouco antigo, não foi ele quem escreveu, mas ele que deu todas as dicas, digamos assim, de tudo que ele faz. E onde fica mais claro o que ele faz para conseguir ser mais produtivo durante o dia e o que ele faz para evitar que essa produtividade comece a cair. Eu não tenho o livro aqui em mãos porque eu li ele no Kindle, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês conseguirem comprar mais tarde. Então, bora pro vídeo. O primeiro item da lista é usar feedback loops. E como que isso funciona? Bom, eu vou exemplificar de uma forma diferente que ele fez no livro, que é o seguinte: o que vocês acham sobre o trabalho remoto, trabalhar home office? A maioria das pessoas não vai saber responder, ou quando souber responder, vai responder coisas muito abrangentes, ou seja, eu não preciso pegar trânsito, eu gosto de trabalhar de casa, o meu escritório de casa é bom, enfim, algumas coisas bem vagas. Mas no momento que a gente muda essa pergunta e passa a perguntar o que você não gosta do trabalho de casa, as pessoas elas conseguem ir mais a fundo e serem mais objetivas. Como, por exemplo, a maioria vai dizer que a internet não é tão boa, ou então que não consegue se concentrar, ou que a comunicação não é tão boa entre os funcionários, entre as equipes, ou então até mesmo que não tem o equipamento adequado, ou que às vezes os vizinhos fazem barulho. Então a gente consegue ir muito mais a fundo quando a gente foca no que a gente não gosta do que a gente realmente gosta. E isso principalmente quando a gente coloca algum produto novo, que é no caso dele, que é, por exemplo, quando ele colocou os carros elétricos, ele perguntava o que vocês acham dessa direção que entra para dentro do painel. As pessoas às vezes elas não sabiam responder o que elas gostavam ou não gostavam. Geralmente eram umas coisas muito vagas como é bonito ou então parece legal. E aí quando eles perguntavam o que vocês não gostam, era coisas mais técnicas do tipo, eu preferia que tivesse um botão mais à vista para eu conseguir colocar e tirar o volante mais rápido. Então eles conseguiam ir mais ao ponto perguntando quais são as coisas que não funcionam versus as coisas que funcionam. Então esses seriam os feedback loops, que é perguntar para as pessoas o que elas não gostam ao invés de perguntar o que elas gostam de um determinado produto. O segundo item dessa lista é começar o dia com as tarefas mais difíceis. No caso dele, as tarefas mais difíceis se desencadeiam de e-mails. Então o que ele faz? Ele geralmente ignora todos os e-mails que não sejam relacionados ao trabalho e faz uma lista de todos os e-mails que ele precisa responder ainda naquele dia. E aí ele prioriza os e-mails com base na importância e nos pontos críticos, aquilo que ele vai conseguir liberar as outras equipes dele para conseguir tocar o trabalho deles. Então ele sempre foca naquilo que vai liberar o trabalho dos outros primeiro, para daí então focar em outras coisas menos críticas. O terceiro item é comece pelo começo. Esse aqui parece ser redundante, mas quando a gente realmente vai a fundo, ele não é. Que é o seguinte, isso aqui deu início na verdade à SpaceX, que foi quando o Elon Musk foi atrás, porque ele sempre teve o sonho de construir esses foguetes, ele foi atrás para descobrir o real valor das peças que compõem um foguete. Que eu não sei, é óbvio, eu não sou maluco. Então, as peças que compõem, as peças principais são ligas de alumínio aeroespaciais, titânio, cobre e fibra de carbono. E isso, olhando o custo que esses materiais têm no foguete, eles representam única e exclusivamente 2%. Ou seja, de que foi então onde ele olhou e realmente, ok, tem como fazer isso aqui ser um mercado muito rentável. Bom, e como que ele aplicaria isso no nosso dia a dia? Digamos que você tem uma empresa de software, um desenvolvimento de software, e você tem, sei lá, 1000 funcionários ou 100 funcionários. Se você quebrar tudo aquilo que você tem de custo para desenvolver um sistema para um cliente e colocar equipamento, colocar o desenvolvimento em si, marketing, design e tudo mais, existe um custo para aquele software ir para o mercado, certo? Então, digamos, vamos começar lá no início, lá nos desenvolvedores. O que eles precisam para trabalhar? Eles precisam de computadores. E a maioria das pessoas o que elas fazem é comprar um computador pronto para os desenvolvedores. Ou então pedir para alguma empresa fazer. E o que seria aqui o exemplo? Seria, se eu tenho 100 desenvolvedores e o custo de mercado
é, sei lá, 10 mil reais um computador bom para um desenvolvedor, provavelmente se eu pedisse para alguém dentro da empresa fazer esses computadores, seria um custo de 2 mil reais, 3 mil reais, no máximo 5 mil reais. Por quê? Porque essas empresas elas precisam ter o lucro sobre esses computadores, então elas colocam um valor muito mais alto e então seria um custo que seria abatido. É claro que isso, pensando a 10, 20 funcionários, não funciona muito bem, mas com certeza pensando numa grande escala, isso reduz muito do custo para o cliente final ou até mesmo do lucro que vocês vão ter, reduz não, mas aumenta o lucro que vocês vão ter em cima dos produtos que são vendidos. O 4, eu começo até a rir porque a maioria das pessoas sabe disso e também a maioria delas não aplica, que é usar a comunicação assíncrona, que primeiro, antes de tudo, seria desativar toda e qualquer notificação que a gente tem no nosso celular, no nosso computador, que não é relacionado ao nosso trabalho. Então ele desativa tudo aquilo que não é relacionado ao trabalho. Porque se for realmente importante o que alguma pessoa queira falar com ele, ela vai ligar. E 2, isso atrapalha muito. Digamos que eu estou fazendo agora esse vídeo e alguém me manda uma mensagem que eu não desativei as notificações, eu vou simplesmente parar o que eu estou fazendo e olhar brevemente o que a pessoa falou. E às vezes, dependendo disso, eu vou parar o vídeo, responder e aí eu vou voltar. O que vai fazer que eu tenha uma perca de pelo menos uns 30 minutos. Que às vezes não parece muito, mas que se colocar aí numa linha do tempo, eu posso perder tranquilamente 3 dias do meu ano simplesmente fazendo esse tipo de coisa. Às vezes muito mais se a gente parar para pensar. Então isso seria o primeiro passo dessa comunicação assíncrona. O segundo é, como ele se comunica muito por mensagens de texto e e-mail, uma das principais coisas que ele evita e bate muito isso com os funcionários dele é que ele não aceita um e-mail onde tenham 2 tópicos diferentes. Ou seja, se a gente está falando de uma peça de um motor, a gente não vai falar do volante ao mesmo tempo. Nós vamos focar no motor, ou seja, o assunto do e-mail seria o motor, ou então uma parte específica do motor, e a gente trataria somente daquilo nesse e-mail. E da mesma forma, para o volante, a gente trataria num outro e-mail, que pode ser que um tem mais importância do que o outro e algumas informações vão ficar perdidas se a gente tratar de 2 coisas importantes no mesmo e-mail ou no mesmo texto. O número 5 é o Master Communication. Eu não achei um jeito certo de traduzir isso, então eu deixei do jeito que ele colocou, mas basicamente o Master Communication ele é deixar todo mundo a par, independente da área que for, sobre o que a empresa está fazendo. E por que isso? Bom, simplesmente porque quando as pessoas sabem o objetivo que a empresa quer alcançar, que o setor quer alcançar e que ela quer alcançar, ela consegue traçar uma meta, ela consegue se policiar para fazer aquilo acontecer, porque ela sabe que se o trabalho dela não for finalizado até uma semana, que é o prazo, a próxima pessoa que vai tocar, ou então a pessoa que está trabalhando comigo, também vai ser prejudicado. Então é bom que todo mundo saiba o que está acontecendo e qual é o impacto caso eu não faça a minha tarefa bem feita. Então é muito importante que todo mundo esteja a par. No caso da Tesla fica mais fácil olhar porque eles são uma empresa que fabrica carros. Então se uma pessoa não entregar o motor, o carro não vai andar. Se uma pessoa não entregar a roda, o carro não vai andar. Se uma pessoa não entregar o banco, a pessoa não vai conseguir sentar e assim por diante. O número 6 vai ter bastante polêmica, porque muitas pessoas discordam, mas algumas vão concordar. E eu, particularmente, eu faço isso bastante, então eu não vejo nenhum problema. Mas se tiver algum nutricionista assistindo esse vídeo, provavelmente ele vai discordar, que é conseguir combinar as tarefas. Ele chama de batch tasks, então combinar essas tarefas que não seriam prejudiciais. Como, por exemplo, hoje em dia muitas pessoas estão fazendo home office, e não teria um problema eu tentar adiantar alguma reunião, ou então até mesmo fazer uma reunião enquanto eu almoço, ou então uma reunião enquanto eu estou fazendo meu lanche da tarde e assim por diante. Tem muita gente que vai discordar, eu não vejo problema algum com isso, eu acredito até que é muito bom, porque eu não gasto tanto tempo almoçando, e 2, eu consigo adiantar várias coisas no meu dia. Claro que isso funciona para algumas determinadas tarefas, por isso que eu mencionei a reunião. Eu não conseguiria almoçar e desenvolver um sistema ao mesmo tempo. Provavelmente eu iria fazer alguma coisa errada e teria retrabalho a ser feito. Mas existem algumas tarefas em específico que a gente consegue combinar elas. Como, por exemplo, no livro ele coloca que ele consegue responder os e-mails não críticos enquanto ele brinca com os filhos dele. Então, no carro dele, por exemplo, ele consegue responder os e-mails críticos enquanto ele está se deslocando ao trabalho, porque o carro dirige sozinho. Então, esse tipo de coisa é muito interessante a gente colocar na ponta do lápis, né, o que dá para fazer junto e o que dá para acumular
para a gente conseguir ter uma produtividade melhor durante o dia. O número 7, ele é ter um calendário. Isso aqui parece ser bem idiota, porque parece que todo mundo faz um calendário, mas o jeito que eles fazem, a maioria deles, às vezes a maioria deles tem uma própria secretária que vai dizer o que ele vai fazer durante o dia e pronto. Mas o jeito que Elon Musk e Bill Gates fazem, eles dividem o calendário deles por hora. Então, digamos assim, segunda-feira, das 6 da manhã às 6h05, eu vou responder meus e-mails. Das 6h05 às 6h10, eu vou tomar um café. Das 6h05 às 6h10, eu vou ainda estar tomando meu café. Das 6h10 às 6h15, eu tenho uma ligação para fazer para o departamento jurídico e assim por diante. Eles quebram as tarefas deles por hora, minuto, até eles conseguirem chegar no objetivo e ver, ok, durante esse dia eu vou conseguir executar essas tarefas. E com certeza, existem momentos que eles vão acabar quebrando esse calendário, mas pelo menos eles conseguem mensurar de um jeito ainda mais crítico do que se eu simplesmente tivesse checklist dizendo segunda-feira eu tenho que fazer uma reunião com o departamento jurídico, eu preciso ligar para minha mãe, eu preciso fazer as compras do comercial e assim por diante. Porque se eu não colocar o tempo específico, a gente acaba se perdendo e deixando, essa tarefa aqui eu consigo fazer amanhã e assim por diante. Só que amanhã eu já vou ter tarefas no horário das 6 da manhã, das 7 da manhã e assim por diante. Então, é claro, para nossa realidade, acredito que é para a maioria e para mim também, eu não consigo fazer em 5 minutos, até porque eu acho um absurdo, mas eu divido elas de 30 em 30 minutos. Claro que durante a manhã fica tudo muito agrupado, então digamos assim, das 4h30 da manhã até as 5 da manhã eu vou desenvolver o software X. Das 5 da manhã às 5h30 eu ainda vou estar desenvolvendo o software X e assim por diante. Mas pelo menos eu tenho ali tudo anotado do que eu vou estar fazendo durante esse período. E eles colocam tudo mesmo. Se vai ir na academia, se vai ligar para a mãe, se vai ir na cafeteria e assim por diante. O número 8 é traçar metas impossíveis. E como que ele aplicou isso dentro da Tesla? Bom, ele queria muito fazer um carro 100% elétrico, que não precisasse de gasolina, álcool ou qualquer que seja o outro tipo de combustível. Então ele decidiu que ele iria colocar essa meta de 2 anos, mas mais do que isso, ele queria que esse carro pudesse atravessar todos os Estados Unidos, ou seja, ir da Califórnia até Nova York, sem precisar parar para abastecer. Os engenheiros chamaram ele de louco, mas por que ele traçou essa meta? Ele sabia que em 2 anos ele conseguiria fazer o carro 100% elétrico, só que ele não queria ir da Califórnia até de Los Angeles até Las Vegas, por exemplo, que seria sei lá, acho que são 400 km, 500 km. Então ele queria que o carro fosse muito além disso. E os engenheiros chamaram ele de louco, e ele sabia que talvez fosse louco, mas que se ele colocasse esse prazo e bastante motivação no time, e o time visse que ele está realmente trabalhando, eles com certeza se empenhariam. É claro que com 2 anos eles não conseguiram, com 3 anos também não, mas com 4 eles conseguiram chegar lá. A meta dele, na verdade, acredito, isso ele não coloca no livro, mas acredito que fosse um prazo de 4 ou 5 anos. Porque ele fala muito bem no livro que, apesar de ele pedir por esses 2 anos, ele sabia que muitas coisas iriam dar errado no meio do caminho. Então ele já estava prevendo que algumas coisas não iam dar certo. Mas ele sabia que puxando a equipe, falando, gente, vamos lá, a gente precisa fazer isso para o bem-estar da empresa. Então, traçando essas metas, ficou um pouco mais claro para o próprio time. Então o time sabia o que eles queriam alcançar e todo mundo se empenhou ao máximo. Eu, por experiência própria, já usei essa metodologia de saber que uma demanda, por exemplo, é levar uma semana e pedir em 3 dias. É claro que não dá para ser muito ridículo, tem que conseguir achar um meio termo. Então as pessoas elas acabam focando mais. Elas não olham tanto as notificações do celular, elas não saem tanto para ir fumar, elas não saem tanto para ir dar uma passeada, elas acabam focando naquilo que tem que ser feito. O número 9 é desenvolver uma mentalidade construtiva, que seria basicamente a gente não aceitar aquelas coisas que hoje a gente tem. Como, por exemplo, o que ele fez com os carros da Tesla. A gente já tinha um jeito de se locomover de uma cidade para outra, a gente já tinha um jeito de, às vezes, se locomover de um país para o outro em alguns lugares, como no Brasil a gente consegue para o Uruguai, Paraguai e assim por diante. Mas ele, insatisfeito com o preço que a gente paga, não só pelos carros, mas também pela gasolina, ele falou, por que não a gente não desenvolve um carro 100% elétrico? A mesma coisa ele fez com foguetes, está fazendo com foguetes, que hoje a gente não consegue reutilizá-los, então ele pensou por que a gente não consegue e está desenvolvendo uma empresa onde já fez alguns testes que foram válidos, ele conseguiu reutilizar eles
Então isso que significa ter uma mentalidade construtiva, que é pegar aquilo que já existe e pensar como que eu poderia fazer isso melhor. O número 10 é desenvolver uma ampla base de conhecimento. Como que ele fazia isso antigamente? Basicamente, segundo o irmão dele no livro, o Elon Musk ele lia em torno de 2 livros por dia. Como, eu não faço a mínima ideia, e talvez seja mentira, mas com certeza a gente sabe que ele é uma pessoa muito bem estudada, que ele tem um conhecimento muito profundo em diversas áreas. E uma das coisas que os engenheiros da própria Tesla mencionaram no livro é que o Elon Musk hoje ele não tem tempo para ler livros. Então, ele até tem, mas ele não consegue mais ler tantos livros quanto ele queria. Então, muitos deles falam que às vezes eles acham que estão sendo desafiados dentro da fábrica, onde ele chega e pergunta sobre itens específicos e as pessoas acham que ele está testando, mas na verdade ele está tentando captar o máximo de informações possíveis para poder aprender sobre aquilo. Então é um jeito que hoje ele descobriu dentro das próprias fábricas de absorver conhecimento. Ele pega os engenheiros, pergunta sobre um item e fica perguntando e debatendo até ele conseguir absorver o máximo de informação possível. O número 11 e último não é na verdade um hack, mas sim uma pergunta que ele recebeu muito em 2015 que eu achei interessante compartilhar com vocês, a resposta, que é o que é para Elon Musk um hábito que tem muito impacto no dia a dia dele. E ele basicamente respondeu que o banho para ele é uma das coisas muito importantes, porque é um lugar onde a cabeça dele está 100% sem pensar em nada e é onde ele consegue resolver a maioria dos problemas. E em particular, ele falou que o banho pela manhã é o melhor que tem, porque geralmente durante a noite, enquanto a gente está dormindo, a nossa cabeça está tentando ainda resolver problemas do nosso dia a dia. E quando a gente acorda, é um momento em que a gente está com um estado mental mais tranquilo e é onde ele consegue ter uma visão melhor de como corrigir alguns problemas da vida dele. Muito obrigado por ter assistido aqui. Não se esquece de clicar no botão de gostei e se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!